Porque, afinal de contas, pegam um adversário deles. É disso que se trata. Olha que coisa fabulosa. Segundo Flávio Bolsonaro, houve um projeto vencedor. Ele está falando, evidentemente, da eleição do Jair Bolsonaro. E está dizendo que o Sérgio Moro é parte desse projeto vencedor. Ora, o Sérgio Moro só está lá depondo porque os diálogos que vieram a público indicam que houve parte pri do juiz no processo. E em tendo havido, ele se torna, portanto, parte de um projeto. Em última instância, ele está lá de fato porque é parte de um projeto. Só que isso não é bom. Para o Flávio é bom. Entenderam a questão? É o próprio Flávio Bolsonaro que fala que ele é parte de um projeto. Eu nunca tive dúvida disso. O juiz é que negou, aliás, na resposta ele nega. Quando eu condenei, fica parecendo que eu sabia que eu... Bom, mas o fato é, ele fez. Ele se tornou ministro. Ele se tornou ministro ele aceitou o cargo de ministro 8 meses depois do Lula ir para a cadeia. Isso não tem a ver com Lula, tem a ver com a ordem legal. Defesa do Lula, quem faz é advogado dele. A minha questão aqui é a defesa da ordem legal. Vocês nunca encontraram desse escriba, por exemplo, a suposição de que o Sérgio Moro condenou o Lula para depois ser ministro do Jair Bolsonaro? Aliás, a suposição de que a Lava Jato tinha o PT apenas como alvo é um erro grosseiro. O alvo da Lava Jato não é o PT, o alvo da Lava Jato é a política, como um todo. O alvo da Lava Jato é a demonização da política. E o esforço para se colocar, ela sim, Lava Jato, como grande ente de razão do Brasil. Que está em curso. Que está em curso. E aqui quero aproveitar para dizer o seguinte. O Flávio Bolsonaro, claro, entrou ali em defesa do Sérgio Moro, à sua maneira, né, com a teoria conspiratória e tal. Mas eu posso dizer o seguinte... Com absoluta certeza, o Bolsonaro está menos satisfeito com o bom desempenho do Sérgio Moro do que eu. O bom para todos os efeitos. Né? E quem é inteligente não precisa nem que eu explique. Mas a nossa função também é explicar. Evidentemente, um Sérgio Moro candidato à presidência e continua não interessa ao Jair Bolsonaro. A depender do andar da carruagem. Melhor seria que ele tivesse estabacado hoje. E não se estabacou. Embora não tenha respondido nada de relevante. Siga aí. Um pouco assustado, porque ele é um pouco voluntarioso. Chegou batendo continência. Aí cumprimentei-o rapidamente. Depois ele foi... criticado por alguns veículos, no sentido que eu teria o esnobado. Eu fiquei chateado com esse tipo de exploração. Porque isso não aquele tempo lá dos dois que se encontraram no aeroporto e tal, todo mundo lembra dessa história. Minha intenção. Liguei para ele naquela ocasião, acho que 2 semanas depois do fato, e pedi escusas pela exploração. Não, pelo episódio, bem, eu não tinha reconhecido realmente. Né? Mas ainda assim, na minha lembrança, eu o cumprimentei na ocasião. Vinha falar com ele novamente depois das eleições. E depois, naquela ocasião, em 1º de novembro, salvo engano, na residência dele, comecei conversando com ele. Depois, Vossa Excelência chegou e presenciou parte da conversa. Né? E o que eu já falei explicitamente, essa história de vaga no Supremo é uma fantasia. Nunca me prometeu nada nesse sentido e nunca estabeleci essa condição. Para um pouquinho. É uma fantasia. Fantasia de quem? Quem foi que trouxe essa história a público? Não foi o presidente da República? Se é uma fantasia do Jair Bolsonaro. O Moro diz é uma fantasia como se fosse uma invenção dos adversários. Ok,
Ok, eu me lembro que depois o Bolsonaro disse que se enganou. Que é uma coisa, gente, a gente se engana essa coisa, entendeu? A gente se engana, né? Sei lá, prometo uma coisa pro Fábio Cuba, depois fala, desculpa, me enganei, não era isso, acho que não aconteceu. Só que a coisa vai ser mais sensacional ainda agora. Porque vocês se lembram que eu dei aqui no blog em primeira mão, tanto que o Flávio estava no encontro, o que agora está sendo reiterado, e que o Sérgio Moro exigiu o COAF para ser ministro. E que o Bolsonaro nem sabia o que era COAF. E disse sim. Contei isso aqui em primeira mão, escrevi e tal. E depois foi confirmado. E depois o Flávio, exato. Sim. O Flávio disse, foi assim mesmo. O Jair, como ele chama, eu gosto. O Jair nem sabia. O Moro pediu o COAF. O Jair nem sabia o que era e cedeu. Olhem o que acontece agora. O Moro está falando com o Flávio. E o Moro nega essa história. Na cara do Flávio. Essa é a verdade do depoimento do Moro. Gente que lida assim com a verdade, isso é simbólico do depoimento. Solta aí. O que acontece, que ele fez uma declaração tempos atrás, que me pareceu, foi que ele se sentiu, se sentiu, não sei se sente ainda e tal, que teria uma espécie de um compromisso ou coisa parecida. Mas essa é uma questão que não existe vaga, isso tem que ser discutido lá na frente. Eu não sei se vou querer, não sei se ele vai me oferecer. Enfim, não é uma questão posta agora no radar. Para um pouquinho, tem uma outra coisa, né, Sérgio Moro? Não sei se você passaria numa sabatina no Senado também, né? Precisa contar com a aprovação de metade mais um dos senadores, né, filho? Que aí não é só o CCJ que vota, vai, continua. Mas Vossa Excelência é testemunha de que nunca houve nenhuma conversão nesse sentido. Conversão, assim como a história do COAF. Conversão é conversação. Tá? Ok, Aí me disseram, não, que eu exigi o COAF. Eu nunca exigi o COAF. Eu até vi uma declaração de Vossa Excelência nesse sentido no jornal, mas eu acredito. Eu nunca... Atenção! Ele olha para o Flávio e diz, eu nunca exigi o COAF. Tem uma declaração de Vossa Excelência nesse sentido, ele vai chamar agora o Flávio de mentiroso. Com delicadeza. E o Flávio vai engolir. E eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Tem até outra frase nesse contexto que é assim, Jair tem dois problemas, o Mourão e o Mourinho. Né, Flávio? Solta. COAF. Aí me disseram, não, que eu exigi o COAF. Eu nunca exigi o COAF. Eu até vi uma declaração de Vossa Excelência nesse sentido no jornal, mas eu acredito que é aquele golpe de memória. Parabéns! Golpe de memória! Eu não sabia, golpe de memória. A gente conhecia golpe de Estado, golpe eleitoral, golpe de memória. Golpe de memória. Maiara, você se lembra daquela vez que fomos para Cancún? Ah, Reinaldo, isso é golpe de memória seu, hein? O que é golpe de memória? Golpe de memória. E o Flávio ficou olhando com aquele olhar bolsonárico. Então assim, olha a pós-verdade. Olha a pós-verdade aí. A imprensa não deu destaque para isso, eu lamento. As pessoas precisam aprender a ler. Aliás, amanhã talvez eu tenha um furinho interessante nessa área aqui. As pessoas precisam saber ler. Saber ler. Ouvir. Eu passei, a minha mulher estava acompanhando o depoimento e tal, e eu passei para tomar um café quando o Flávio foi fazer a pergunta. Aí eu falei, a hora que ele falou isso, eu afoguei. Eu falei, é inacreditável. Imagina. É inacreditável. Então ele desmentiu o presidente pela segunda vez. E aí, pessoal, vocês acabaram de assistir mais um vídeo sobre notícias e política, né?
Inscrevam-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas redes sociais. Esse mesmo vídeo também será postado em nossa comunidade aqui nesse mesmo canal. Lá você pode deixar sua opinião e deixar seu like também. Lá você poderá estar comentando e exercendo o seu direito de democracia, dando sua opinião sobre o assunto. Deus abençoe a todos. Se gostou do canal, se inscreva no canal, né? Deixa aquele likezinho para estar ajudando, né? Cada vez mais. E comente aí abaixo para que a gente possa estar debatendo, né? Sobre o assunto do vídeo.